Fala galera, beleza? Terceirão, seguinte, hoje nós vamos fazer revisão sobre recursos energéticos, né? Esse é o assunto número 5, né, de 10 que eu levantei aí para revisar com vocês, né? Recursos energéticos. Então quando a gente fala em recursos energéticos, a gente tem que pensar que nós temos diversos tipos de usos de energia diferentes. Então para começo de conversa, tem energia que serve para movimentar coisas. Exemplo, automóveis. Automóveis utilizam a energia para movimentação. Né? Para conseguir ligar essa luz, esse data show, essa TV, né? Essa câmera, né? Que está gravando essa aula, eu preciso de eletricidade. E não necessariamente eletricidade eu vou utilizar para gerar movimento. Até tem carros elétricos, mas normalmente as fontes de energia que a gente usa para ligar essa TV são diferentes do que a gente usa para o carro, certo? Então é aí uma coisa que a gente tem que ficar muito ligado. O Brasil, por exemplo, é um país que gera muita eletricidade proveniente da hidrelétrica, e daí nossas fontes são super renováveis. Mas para os veículos, né, embora a gente tenha o álcool como alternativa, predominantemente o Brasil utiliza combustíveis fósseis. E eu lamento informar, mas os veículos consomem mais energia no somatório de energia em quilowatt, né, consome mais energia do que todas as casas, todas as indústrias. Então o nosso maior consumo de energia é com veículos. Tá? Isso faz com que o nosso país não seja ecologicamente tão bom assim. A gente é bom na geração de energia elétrica limpa, mas não necessariamente no somatório de todas elas. É isso que a gente vai ver a partir de agora. Antes, a gente vai fazer uma classificação sobre o que é uma fonte renovável e o que é uma fonte não renovável. Fonte renovável é toda fonte de energia que se renova. Ah, professor, isso é óbvio. Ah, é? O petróleo, ele se renova ou não? Ele se renova, né? Ele é uma matéria orgânica que apodrece e vira petróleo. Então ele se renova. Só que ele leva um período muito grande para se renovar. Então ele se renova, mas leva milhões de anos. Daí eu chamo de não renovável. Então o combustível renovável é aquele que se renova num prazo que eu posso esperar. Esse é o conceito correto, tá? E o não renovável é uma fonte energética que não se renova num tempo que eu posso esperar ou nunca mais vai se renovar. Beleza? Tá? Então a gente tem várias fontes aí que são renováveis. Por exemplo, lenha. Lenha é uma fonte renovável? É. Você planta uma árvore, em 7, 10 anos ela está grande, você corta, você tem lenha. Né? Você consegue esperar por isso. Né? Ah, professor, mas eu aprendi que fonte renovável sempre é limpa. Outra coisa que tem que tomar cuidado. Né? A fonte, por exemplo, gás natural. O gás natural é uma fonte fóssil. Se ela é uma fonte fóssil, ela leva milhões de anos para se formar e ela é não renovável. Mas o gás natural é muito mais limpo do que você queimar lenha, certo? Que é uma fonte renovável. Tranquilo? Então cuida para não achar que toda fonte renovável é limpa e toda fonte não renovável é suja. Então nós temos algumas coisas para quebrar os conceitos padrão que as pessoas costumam ter aí, que às vezes está errado, tá? Então fontes renováveis normalmente são alternativas, mas também não é regra, e fontes não renováveis normalmente são as mais convencionais. No Brasil, para gerar eletricidade, a hidrelétrica é uma fonte tradicional. Lá na China, o tradicional é queimar carvão, por exemplo. Consumo de energia no mundo, né? Em primeiro lugar, petróleo e derivados. Em segundo lugar, carvão mineral. Carvão mineral eu uso para quê? Eu uso para a indústria, eu uso para gerar calor de uma caldeira da indústria, para atividade siderúrgica, né, para fundir metais, no caso ali, eu utilizo para gerar eletricidade, muito carvão mineral, né, gero bastante eletricidade, e petróleo. Petróleo eu utilizo para os meios de transporte. Ou seja, o que é que mais consome energia no mundo? Ar-condicionado, aquecedor, televisão, luz ligada no mundo inteiro? Não. Os meios de transporte. Porque é eles que são os grandes responsáveis por consumir petróleo e derivados. Tá? A gente tem geradores a diesel para gerar eletricidade para alguns vilarejos, para alguns lugares? Sim, mas em grande escala mesmo são os automóveis, são os caminhões, são os meios de transporte que utilizam petróleo e derivados. Beleza? Né? Gás natural, para que ele é utilizado? Utilizado principalmente, aqui no Brasil a gente usa um pouco de gás natural, por exemplo, para automóveis, né? Para deslocar e tal, mas o maior uso brasileiro de gás natural é para a indústria. Pegar uma indústria de cerâmica, ela precisa de um forno quente, esse forno a gás natural hoje.
Tá? Então o principal uso é na indústria, principalmente as indústrias que precisam de calor no seu processo produtivo. Isso no Brasil, porque o maior consumo de gás natural do mundo está associado à Rússia, à Noruega, Canadá. O que esses 3 países têm em comum? São frios. Então o principal uso do gás natural é para sistemas de calefação. Né? Você pode ter na sua casa um sistema de chuveiro, por exemplo, a gás. Né? Só que normalmente na nossa região a gente utiliza o GLP, que é um gás liquefeito de petróleo. Ou seja, é um derivado de petróleo. O gás de botijão é derivado de petróleo. Tá? O gás natural tu vai conseguir utilizar na tua casa. Se tu morar em Curitiba, se tu morar em São Paulo, você tem o fornecimento de gás natural na casa das pessoas. Sabe? Chega uma mangueira metálica como se fosse a água chegando na tua casa ou a luz. Né? Mas não são todas as cidades que oportunizam isso. Tá? Então o uso de gás natural, né, é uma coisa separada. O maior produtor do mundo, por exemplo, Rússia. Exporta para quem? Alemanha, Inglaterra, toda a Europa Ocidental consome muito gás natural porque são países frios, né, principalmente os mais ao norte, né, e o gás natural ali é importantíssimo para eles não morrer de frio dentro de casa. Eles vão ligar aquelas serpentinas de água quente dentro de casa, porque senão congela tudo dentro de casa. Tá? Então a gente usa para tomar banho eventualmente, mas eles usam para manter a terra, a casa, numa temperatura agradável aí para ele se manter. Certo? Biomassa pode ser álcool, pode ser bagaço de cana, pode ser qualquer lenha, né? Qualquer coisa assim, ó, entra na categoria aqui biomassa. Hidroeletricidade, né? Hidráulica, né? Eletricidade provida a partir de energia hidráulica, 2% da energia do mundo. Então toda a energia de todas as hidrelétricas, 2%. Tá? Então, urânio 6,4, urânio enriquecido, vai para uma caldeira, né? Vai gerar fissão nuclear, gerar calor, que vai fazer uma caldeira gerar bastante energia elétrica com os princípios termoelétricos, né? De certa forma, aí, o urânio também é utilizado. Tá? O carvão, já falamos aí, o principal uso é geração de energia elétrica. Consumo de eletricidade no mundo. Aqui a gente consegue ver os lugares do mundo que mais consomem energia, principalmente lugares frios. E aqui na Arábia Saudita chama atenção que eles usam muita eletricidade para quê? Porque eles têm poder aquisitivo e eles vão manter o ar-condicionado ligado num lugar que é extremamente quente. Então a maior parte dos lugares desertos do mundo são pobres. Né? Só que no Oriente Médio, a Arábia Saudita, por exemplo, é um país que tem muita gente com grana, com condição de pagar para manter um ar-condicionado ligado o dia inteiro e não passar um calor insuportável no seu país. Beleza? Tá? Energia por fonte no Brasil. Principal fonte de energia do Brasil, petróleo e derivado. Por quê? Porque os carros consomem muito disso daí. Né? Gás natural, né? Não é só para o GNV dos carros, não. Né? Para a indústria, né? E para até mesmo geração de energia elétrica. Nós temos termoelétricas de gás aqui no Brasil e boa parte do gás que a gente consome aqui no Brasil vem da Bolívia. A gente importa gás da Bolívia. Depois vem a hidrelétrica, ó, 12% da energia que a gente consome aqui vem de hidrelétrica. Aqui é o somatório de todas as fontes, que tem finalidades diferentes. Aqui eu botei só finalidade elétrica. Aqui eu tenho a matriz elétrica brasileira. Você viu uma questão falando que a matriz elétrica brasileira ela é composta por fontes renováveis, principalmente? Sim. Né? Então, se você falar da matriz elétrica, se você falar da matriz como um todo, é petróleo. Se você falar de elétrica, aí é hidráulica. Tá? E a gente já foi muito mais dependente da hidráulica. Até os anos 2000 ali, a gente tinha uns 80% de dependência de hidrelétricas. Só que daí a gente teve crises de falta de chuva aqui, falta ali, e a gente começou a investir um pouco mais em gás e carvão, porque a gente sabe que quando não chove, arrisca da gente ficar totalmente sem energia. A gente não pode ficar totalmente sem energia. Então o Brasil teve que, a partir dos anos 2000, dar uma diversificada. E daí a gente trouxe mais gás natural e mais usinas de carvão, que são extremamente poluentes e caras, né, porque tem um insumo caro, que é o carvão, para colocar, para funcionar. Mas infelizmente a gente acabou tendo que investir nisso para não depender só do clima. Né? Olha a irregularidade de distribuição de chuva que a gente tem hoje. Né? A gente chega a ter um outono aí que quase não caiu uma gota de chuva. Né? Imagina as hidrelétricas como é que elas ficam. E a gente precisa delas, né? Então, ó, gás natural 12, biomassa. Biomassa é você queimar qualquer coisa e gerar eletricidade. Tá? Então fazer uma caldeira lá, tipo uma máquina a vapor, e você gera eletricidade do outro lado. Carvão e derivado já está em 4,5%, 2,4% nuclear. A gente tem 2 reatores nucleares e a gente tem milhares de hidrelétricas. Com 2 reatores nucleares a gente gera 2,4% da eletricidade desse país.
Eu sou um defensor da energia nuclear. Por quê? Porque de muitos e muitos terawatts de energia já gerados na história do planeta com energia nuclear, a gente teve um grande acidente em 1986 em Chernobyl. E um outro acidente que foi em decorrência de um terremoto no Japão. Então foram 2 acidentes com muita, mas muita energia gerada a partir dessa fonte. Então melhorar ela é uma das soluções para a gente utilizar menos o quê? Menos carvão. Isso aqui é uma porcaria. Isso aqui polui o ar o tempo inteiro das pessoas e as pessoas estão morrendo porque isso daqui é feito. E aí os caras vêm falar mal da energia nuclear. Enfim, cada um pode ter a sua opinião. Se explodir um reator nuclear, claro, morre muita gente, é complicado. Mas o carvão está matando milhões e milhões de pessoas todos os dias na Europa, na China, em tudo que é lugar. E as pessoas concordam com isso? Então, energia eólica vem crescendo muito, como eu falei no começo da aula. Quem mais investe hoje em energia eólica são os chineses. Só que eles não estão conseguindo abandonar o carvão. Isso é um problema. Eles estão somando fontes energéticas sem abandonar as antigas. Isso é errado, isso é ruim. É porque, na verdade, eles têm 1,5 bilhão de pessoas que querem ter o mesmo estilo de vida que a gente. E hoje eles têm metade disso. Metade disso é 3 vezes o Brasil, 3 vezes e pouco o Brasil. Enem 2015, energia de Noronha virada à força das águas. Aqui mais uma alternativa. Lembra que eu falei na aula 0, lá, aula de incidência do Enem, que cai muito coisa sobre fontes alternativas de energia? Está aqui, ó. A energia de Fernando Noronha virá do mar, do ar, do sol e até do lixo produzido por seus moradores e visitantes. É o que pretende o projeto de substituição da matriz energética da ilha, que prevê a troca de geradores atuais que consomem 310 mil litros de diesel por mês. Não tem como mandar cabo, energia por cabo até Fernando Noronha. Então eles utilizam motores tipo de caminhão enormes que vão ficar gerando eletricidade. Isso consome muito combustível e é extremamente poluente. Então eles não encontram um rio lá para fazer outra fonte de energia, mas eles têm o mar. No texto está apresentada a nova matriz energética do Parque Nacional Marinho de Fernando Noronha. A escolha por essa nova matriz prioriza B. O uso de fontes limpas para a manutenção das condições ecológicas da região, incluindo usar a força da maré para subir e descer uma boia lá e que fica pedalando um motor que gera eletricidade. Isso é inovador, é interessante, é bacana e é brasileira essa tecnologia. De Universidade Federal de Pernambuco, se eu não me engano. Que eles estão implementando ali substituições de uma fonte extremamente poluente, que é a queima de óleo diesel. Mais uma questão, PUC Paraná, questionado sobre os significativos aumentos na tarifa de energia elétrica ao longo de 2015, o professor de Geografia respondeu que uma das principais justificativas é o custo energético da falta de água. Como eu falei, teve uma crise e tal, e a gente continua vivenciando de vez em quando essa crise novamente. Em 2013 ali a gente teve uma crise maior em São Paulo, certo? A outra crise que eu falei, que a gente começou a diversificar um pouco, foi lá em 2001. A gente teve um apagão, chegou a faltar energia mesmo no Brasil. Fonte, em 2012, 415 mil gigawatts de energia eram hidrelétrica. Em 2013 teve redução. Então teve redução de 5,9% da fonte hidrelétrica e teve aumento de gás natural, teve aumento de derivados de petróleo, teve um aumento gigantesco de queima de carvão. Então a participação do carvão é pequena, 8.422, e saltou para 14%. Então ela teve um aumento de 75%. A participação do carvão na nossa matriz energética, por exemplo, essa luz está acesa. Eu não posso garantir 100% de certeza que isso está vindo de uma hidrelétrica X. O sistema é abastecido por um conjunto de fontes de energia. A amperagem, a voltagem é atingida com o somatório delas e regulada por equipamentos que vão fazer essa regulagem aí da voltagem que a gente precisa e onde que precisa mais energia vai receber mais energia. Então, a gente com certeza está utilizando um pouco de carvão, principalmente no horário de pico. Horário das 7, 8 da noite, certamente a termoelétrica de Santa Catarina, que é a maior da América Latina, está ligada para manter os chuveiros elétricos, predominantemente chuveiros são elétricos no Brasil, movidos aí a carvão. Então, tu acha que está tomando um banho e que o teu banho é ecologicamente correto? Nem sempre. Pode estar utilizando carvão. Eólica, teve somatório também, mas não foi tão vertiginoso, pelo menos não de um ano para o outro. Mas a resposta só pode ser uma, já puxei direto a resposta correta aqui. A justificativa apresentada pelo docente e os dados da tabela geraram um debate sobre a estrutura brasileira de geração de energia elétrica.
e a forte dependência dos fatores climáticos. Eólica depende do fator climático, né? Solar também e hidrelétrica também. Alternativa E é a que tinha aqui assinalado. O menor volume de chuvas diminuiu a geração de hidroelétricas, o que impõe a utilização de termoelétricas, né? Gás natural é termoelétrica, biomassa é termoelétrica, tudo ali quase é termoelétrica, que encarecem a produção de energia elétrica. É isso mesmo, tá? Era isso. Beijão para vocês. Até a próxima. Valeu!